Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do palavraexata.com e do curso Palavra Exata. Seja bem-vindo à nossa última aula, aula de número 16 do nosso material didático. Olha só a nossa apostila de número 2. Pegue a sua apostila, se você tiver a apostila impressa. Se não, baixe o nosso material que está disponível aí para você em PDF. E vamos à aula de noções de probabilidade, noções de probabilidade sempre presente em prova. Lembrando que essa é a nossa última aula e você que chegou até aqui é um guerreiro que esteve aqui durante todo o curso de raciocínio lógico comigo, professor Netinho Reis, e com o meu querido amigo Ciro Magno Alencar de Castro. Seja bem-vindo à nossa última aula e vamos dar início a esta aula que com certeza vai ajudar bastante você na hora da prova e vai fazer você garantir a sua vaga no serviço público. Vamos lá? Vamos começar. Nosso assunto é probabilidade. Probabilidade. A pergunta é probabilidade. A pergunta é: o que é probabilidade? Muito bem. Probabilidade é nada mais, nada menos do que um número. Probabilidade é um número. Se alguém perguntar para você o que é probabilidade, você diz: probabilidade é um número. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todo número, ou geralmente, os números têm a característica de poder medir ou quantificar alguma coisa. Então, se a probabilidade é um número, o que ele mede? O que a probabilidade mede? Qual é a medida que este número estipula? Muito bem, a probabilidade mede as chances de ocorrer um determinado fato. Eu lanço um dado. Quem vai medir as chances do número voltado para cima ser par, do resultado do lançamento do dado ser par, é a probabilidade. Vai me dizer o quanto é mais provável ou menos provável de ocorrer um fato. Então, de novo, probabilidade, o que é? Um número. O que esse número faz? Ele mede as chances de ocorrer um fato. Mede o nível de possibilidade de ocorrer um determinado fato dentro de um experimento chamado experimento aleatório. Experimento aleatório, olha o nome bonito, experimento aleatório. O que é? Experimento aleatório é aquele experimento em que você não sabe ao certo aquilo que vai ocorrer. Ou seja, você não pode prever com certeza o resultado daquele experimento. Lança um dado. Quando você lança um dado, o que você pode garantir? Vai ocorrer, obviamente, um número de 1 a 6, se o dado for hexaédrico. Se for outro tipo de dado, desses dados que são usados em jogos de RPG, não sei se você conhece, pode dar outros valores. Mas, no geral, os dados destes que a gente usa para jogar Banco Imobiliário da Estrela, não sei se ainda existe a Estrela, mas o Banco Imobiliário me parece que era lançado pela Estrela, Ciro Magno Alencar de Castro. Você não lembra? Não sabe. Então, muito bem, jogou o dado. Esses dados normais, eles são numerados de 1 a 6. Jogou o dado, pode dar qualquer um desses 6 resultados, ok? Se você chutar um número, se você fizer a previsão de que irá ocorrer um número, essa previsão ela não é certa e garantida, ou seja, você não pode prever com certeza aquilo que irá ocorrer no lançamento deste dado, ok? Então, a probabilidade mede, é um número que mede as chances de ocorrer um determinado resultado dentro de um experimento que é aleatório, cujo resultado você não pode prever com certeza. Então, vamos lá. Probabilidade, vou colocar bem aqui de uma maneira bem simples, é um número que mede as chances de ocorrer um fato. Então, atenção, querido, atenção. Quando ele fala em probabilidade ou chances, você pode usar essas palavras como sinônimas. Netinho, como é que eu vou identificar que a minha questão da prova do concurso é de probabilidade? Ele vai ser direto, ele vai dizer assim: calcule a probabilidade de ocorrer tal fato. Calcule as chances de ocorrer tal fato. Então, para calcular as chances ou para calcular a probabilidade, você obviamente tem que ter estudado probabilidade. Beleza, Netinho? Então agora, como é que eu calculo as chances, como é que eu calculo a probabilidade, como é que eu calculo este número que mede as chances de ocorrer um fato? Muito bem.
Bom, eu preciso fazer uma definição de probabilidade, que é uma definição bem específica para um certo tipo de experimento. Um experimento em que todos os resultados têm as mesmas chances de ocorrer. Esse tipo de experimento nos dá um espaço amostral chamado de equiprovável. O que é espaço amostral? Espaço amostral são todos os resultados possíveis. Espaço amostral, todos os resultados possíveis. Se cada resultado possível tiver a mesma chance de ocorrência, todos eles têm a mesma chance de ocorrer, têm a mesma probabilidade de ocorrência, então nós temos um espaço amostral equiprovável, que é o mais comum em prova. Nesse tipo de espaço amostral, a probabilidade é calculada assim. De uma maneira a escrevermos matematicamente, fica número de elementos do evento sobre o número de elementos do universo ou do espaço amostral. Bom, mas isso aqui não é muito esclarecedor, vira uma formulazinha na cabeça do aluno e o aluno acaba achando que a coisa é mais complicada. Portanto, eu posso pensar na probabilidade da seguinte forma: é o número de casos favoráveis ao evento, número de casos favoráveis ao evento ou ao fato que o exercício está citando e que é a probabilidade, dividido pelo número de casos possíveis de ocorrer no experimento que o exercício está descrevendo. Eu vou fazer a coisa ficar um pouquinho mais clara. Presta atenção. Quando eu lanço um dado, o lançamento do dado é o experimento, ok? Quando eu lanço um dado, o lançamento do dado é o experimento. Quais são os resultados possíveis no lançamento de um dado hexaédrico normal numerado de 1 a 6? Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses são os resultados possíveis. Agora, se ele te pede quais as chances de ocorrer um número par, favorável ao exercício, somente será o número par. Ou seja, os favoráveis são somente os números pares da ocorrência do lançamento de um dado. Então, atenção, ó. Quando eu quiser calcular a probabilidade, eu faço os casos favoráveis ao exercício, ao que o exercício pediu, dividido pelo número de casos possíveis de ocorrer nesse exercício. Atenção, nós vamos melhorar um pouquinho. Você que já sabe, por exemplo, calcular a porcentagem, você não vai ter dificuldade nisso aqui. Como é que eu calculo porcentagem? Eu faço a parte sobre o todo. Lembra? A parte sobre o todo me dá a porcentagem. A parte sobre o todo me dá a porcentagem. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A parte que favorece o que o exercício pede, dividido pelo todo, ou seja, tudo que é possível de ocorrer no exercício, é a probabilidade, que nada mais é do que um número que mede as chances. E esse número é geralmente colocado numa escala de 0 a 100, de 0% a 100%, que eu posso dizer que é de 0 a 1. E, portanto, esse número vai ser traduzido em forma de porcentagem. Então, veja só, se eu tiver um evento, um fato, que tem baixas chances de ocorrer, a probabilidade será próxima de 0. Quanto mais chances houver de ocorrer o fato, a probabilidade se aproximará do 1. Lembrando, que o 1 é 100%. Então, vamos de novo. Se teu time tiver pequenas chances de ser campeão num determinado campeonato, o que isso significa? Significa que a probabilidade é bem próxima de quê? De 0. Mede suas chances. As chances do seu time ser campeão é baixa. Se o meu time tem grandes chances de ser campeão, significa que as chances, ou seja, a probabilidade, está próxima de quem? Do 1.
Quanto mais próximo de 1, maiores as chances, quanto mais próxima do zero, menores as chances de ocorrer um determinado fato. Então, a probabilidade vai variar de 0 a 1. Netinho, quando a probabilidade for 0, o que vai acontecer? Bom, a probabilidade 0 indica que é impossível ocorrer aquele fato. Impossível do fato ocorrer. Quando a probabilidade der 1, significa 100%, significa é certo e garantido que irá ocorrer aquele fato. Então, aqui me dá certeza da ocorrência do fato. Probabilidade 1 me dá certeza da ocorrência do fato. Probabilidade 100% me dá certeza da ocorrência do fato. Probabilidade 0 me diz que o fato jamais ocorrerá. Eu vou fazer uma pergunta e, é claro, eu mesmo vou responder, mas eu vou perguntar para Ciro Magno Alencar de Castro. Se eu lançar um dado, Ciro Magno, um dado desse que a gente jogava Banco Imobiliário, Ciro Magno jogava War, você lembra de War? Muito bem. Então, eu jogando o dado, existe probabilidade, Ciro Magno, de ocorrer o 8? Olha, o Ciro Magno disse que não existe probabilidade de ocorrer o 8. E você, o que acha? Se eu jogar um dado numerado de 1 a 6, existe probabilidade de ocorrer o 8? Gente, probabilidade é um número. A probabilidade é um número. Veja que quando o Ciro Magno Alencar de Castro, este ser de outro planeta, extremamente inteligente, responde que não existe probabilidade de ocorrer o número, ele comete um erro. Mas ele comete um erro, vem aqui comigo, Ciro Magno Alencar de Castro, porque ele confunde probabilidade com possibilidade. Ele quis dizer assim, Netinho, se o dado é numerado de 1 a 6, não há possibilidade de ocorrer o 8, ora bolas. Ora bolas. Então, não há possibilidade de ocorrer o 8. Foi isso que ele disse, que ele quis me dizer. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, probabilidade existe. E ele não prestou atenção nisso. Qual é a probabilidade? Qual é o número que me diz é impossível ocorrer o 8? 0. Então, existe probabilidade de ocorrer o 8? Existe. Qual é a probabilidade de ocorrer o 8? 0. O que ela me diz? Não há chances. Não há chances de ocorrer o 8. Então, quando eu pergunto, existe probabilidade de ocorrer o 8? A vontade que dá é dizer não, porque a gente pensa, pô, quais são as chances, qual é a possibilidade de ocorrer o 8? Não há possibilidade. E para traduzir numericamente o fato de não haver possibilidade, eu digo, a probabilidade é 0. Probabilidade 0 significa, é impossível ocorrer o 8. Você entendeu, Ciro Magno Alencar de Castro? Beleza. Probabilidade existe, só não existe é possibilidade. Para traduzir que não existe possibilidade, eu digo que a probabilidade é 0. Então, ela existe, ok? Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a probabilidade de ocorrer um fato dentro do exercício? Como é que eu vou fazer o meu exercício? Vem comigo, ó. Primeiro, você vai ler muito bem a questão. Vai interpretar, foco nisso aqui tudo, Ciro Magno. Você vai interpretar. Aí você vai identificar o experimento que está acontecendo, o que ele está dizendo que está acontecendo. E ele vai te perguntar, vai pedir para calcular a probabilidade de ocorrer um determinado fato dentro daquele exercício. Então você vai fazer assim, ó, probabilidade favoráveis sobre possíveis. Ciro Magno, favoráveis sobre possíveis. Não parece nome de filme? Ciro Magno? Filme de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, favoráveis sobre possíveis. Hoje, em todos os cinemas do Brasil. Favoráveis sobre possíveis. Um filme com Clint Eastwood. Tá louco? Não parece nome de filme? Como é que calcula a probabilidade, Ciro Magno Alencar de Castro? Favoráveis sobre possíveis. É só lembrar do nosso querido favoráveis sobre possíveis. Eu não estou entendendo, mas vamos agora para exercise e nós vamos entender melhor com os exemplos. Muito treinamento, moçada, muito treinamento para melhorar o desempenho na prova. Vamos lá, questão de número 0. O que diz a questão 0? Veja só. No lançamento de 2 dados, qual a probabilidade? Veja, a questão é de quê?
ele pediu qual a probabilidade. Não pode ser de geometria espacial. É de probabilidade. Qual a probabilidade de se obter nas duas faces voltadas para cima uma soma dos pontos igual a 5? Quando eu lanço dois dados, o meu objetivo é observar as duas faces que vão ficar voltadas para cima e somar os resultados. Esse é o meu objetivo. Então ele está querendo qual é a probabilidade de ocorrer soma 5. Aqui, Ciro Magno. Eu vou lançar o primeiro dado, certo? São dois dados, então eu vou lançar o primeiro dado. O primeiro dado tem Ciro Magno aqui, tá bom? Vou pegar essa parte aqui toda. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que é isso? Resultados do primeiro dado. Resultados do segundo dado. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Lembrando que este é um dado hexaédrico numerado de 1 a 6. Então, para cada resultado do primeiro dado, eu vou traçar uma vertical. Uma vertical. Beleza? E para cada resultado do segundo dado, eu vou traçar uma horizontal. E aí nós temos as interseções. Cada interseção me dá um resultado. Netinho, eu tenho que levar régua. Não precisa se preocupar com a beleza ou com a estética da sua figurinha. Então, isso daqui é só para você se orientar. É uma grade que eu acho importantíssima, eu uso sempre, e acho importantíssimo para você também, quando ele lança dois dados. Eu quero calcular a probabilidade de ocorrer soma 5. O que eu faço? Bem, primeiro você vai lembrar. Probabilidade é... Como é que é a probabilidade, Ciro Magno Alencar de Castro? Favoráveis. Favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis. Pois é, Netinho, eu não sei exatamente o que são os favoráveis e os possíveis. Bom, é aqui que você tem que tomar cuidado. Os possíveis são tudo o que pode ocorrer dentro do que o exercício te apresentou. Por exemplo, no lançamento de dois dados, quais são os casos possíveis? Quantos são os casos possíveis? Bom, os casos possíveis são essas interseções aqui, que a gente consegue contar uma a uma. Se você contar, você conta com o método do dedo esticado, você vai dar, aqui no final, 36 possibilidades de resultado. Cada pontinho desse é um resultado. Aqui, ó, 1 e 1, aqui 2 e 1, aqui 3 e 1, aqui 4 e 1, aqui 5 e 1. E assim sucessivamente. Agora, presta atenção. Os casos possíveis são todos os casos possíveis de ocorrer dentro do lançamento dos dois dados. No nosso caso, quantos são os casos possíveis? 36. Eu posso fazer assim, ó, 6 vezes 6, 36 encontros das horizontais com as verticais. Então, número de casos possíveis, 36. Agora, quantos são os favoráveis? Netinho, mas favoráveis a quê? Favoráveis àquilo que ele pediu para você calcular. Ele pediu para calcularmos a probabilidade de ocorrer soma 5. Vamos procurar no nosso esquema onde dará soma 5. Para dar soma 5, por exemplo, 1 mais 4 dá soma 5, ok? Você marca. E, só para a gente ficar sabendo, ó, ao longo de toda esta diagonal, os pontos darão soma 5. Por exemplo, aqui é 2 e 3, a soma dá 5. Aqui deu 2 e 3, a soma dá 5. Aqui também deu 4 e 1, a soma dá 5. Então, veja, dentre os 36 casos possíveis, quantos são os casos que favorecem o que o exercício pediu? Que a soma seja 5. 1, 2, 3, 4 casos. Portanto, você simplesmente vai colocar casos possíveis. 36 casos favoráveis. 4. São 36 resultados possíveis no lançamento de um dado e somente 4 com soma igual a 5. Portanto, simplificando isso aqui, eu encontro 1 sobre 9. Simplificando, dá 1 sobre 9. E nessa questão, a alternativa correta é letra E de especial. Ok? Primeira questãozinha, super, hiper, power, moleza total.
Vamos para mais uma questão de probabilidade aí do nosso material, questão de número 1, nossa segunda questão. Na questão de número 1, diz assim, ó: 4 mulheres marcaram um encontro na porta do Mercado Central que possui apenas 4 portas. E como esqueceram de especificar em qual das portas se encontrariam cada uma delas, se dirige a uma porta escolhida ao acaso. Qual a probabilidade? Vem aí, você grifa, qual a probabilidade? Obviamente o exercício não é de função do segundo grau, é de probabilidade. Então, qual a probabilidade de as 4 se dirigirem a 4 portas diferentes? Lembrando, querido, que se ele pediu para você calcular a probabilidade, você de imediato tem que lembrar, eu tenho que calcular a probabilidade, eu tenho que saber o que é probabilidade. Probabilidade: favoráveis sobre possíveis. Porque ele pediu para calcularmos a probabilidade. Mas probabilidade de ocorrer o quê? Qual foi o fato que ele citou que ele quer que ocorra? Ele quer que as mulheres entrem em portas diferentes. A primeira entre na porta diferente da segunda, que entre numa porta diferente da terceira e que entre numa porta diferente da quarta. As 4 irão entrar em portas diferentes. Beleza. Mas vamos lá. Quando estas mulheres chegam diante lá do Mercado Central e que elas querem entrar, eu pergunto, cada uma tem quantas opções de escolha? Vamos calcular quantos são os casos possíveis? Vamos lá. A primeira mulher chegou. Olha, são todos os casos possíveis. Seja na mesma porta ou em portas diferentes. Eu quero calcular todos os casos possíveis. A primeira mulher chegou. Quantas portas ela tem para escolher entrar? Ela tem 4 portas. Beleza. E tem 4 portas disponíveis para a primeira mulher. A segunda mulher chegou e deseja entrar. Veja. Quais são as maneiras possíveis dela entrar? Ela pode entrar na mesma porta ou em porta diferente. Então, ela tem quantas maneiras de entrar? Ela tem também 4 portas diferentes que ela pode escolher. Então, são 4 possibilidades que ela tem para entrar. Quando chega a terceira, lembrando que aqui eu estou calculando todos os casos possíveis. Seja elas entrando na mesma porta, seja elas entrando em porta diferente. Então, atenção. A terceira tem quantas portas à sua disposição para entrar no Mercado Central? 4. A quarta tem quantas portas à sua disposição? Também tem 4 portas. Então veja, aqui não houve problema algum para calcular o número de casos possíveis dessas mulheres entrarem. 4 possibilidades para a primeira, 4 para a segunda, 4 para a terceira e 4 para a quarta. Netinho, mas vem cá, elas não têm que entrar em portas distintas? Calma. Eu estou calculando todos os casos possíveis, seja na mesma porta ou em porta diferente. Portanto, cada uma tem 4 possibilidades de escolha da porta que irá entrar. Agora, quantos são os casos favoráveis? Aí vem a complicação. Netinho, eu não entendo essa palavra favoráveis. Favoráveis a quê? Favoráveis ao que o exercício pediu. E o que foi que o exercício pediu para calcularmos a probabilidade de um determinado fato? Que fato foi esse? Olha lá. Qual a probabilidade de as 4 se dirigirem a 4 portas diferentes? Ah, então os favoráveis será exatamente elas entrando, a situação como elas entrarão de maneiras diferentes, ou em portas diferentes. De quantas maneiras elas podem entrar em portas diferentes? É isso que ele quer. Então vamos lá. Quantos são os casos favoráveis? Então imaginemos, a primeira mulher chegou. Ela tem quantas portas à sua disposição? Ela tem 4 portas à sua disposição. Ela tem 4 possibilidades de escolha de porta para adentrar no Mercado Central. Chega então a segunda. Veja que a primeira já entrou em uma porta. E como ele pediu para calcularmos a probabilidade de todas entrarem em portas diferentes, a segunda já não mais poderá entrar na mesma porta que a primeira. Portanto, aquela porta por onde a primeira adentrou o Mercado Central está queimada. Então, a segunda tem somente 3 portas à sua disposição.
Veja você que agora já 2 mulheres entraram no Mercado Central, uma em cada porta, sobrando apenas 2 portas para a terceira. Quando a terceira chegar, 2 portas já foram queimadas porque as 2 primeiras mulheres já entraram, e aí sobra somente 2 possibilidades para a escolha da porta de entrada para a terceira mulher. A quarta mulher, quando chegar, 3 portas já estão queimadas, 3 portas já foram utilizadas. A primeira, a segunda e a terceira mulher já, cada uma, entrou por uma porta, portanto, para a quarta sobra apenas uma porta para ela optar entrar no Mercado Central. Então, aqui eu calculo todas as maneiras possíveis que elas têm de entrar no Mercado Central. Aqui eu calculo somente os casos que favorecem o que o exercício exigiu, que é elas entrarem em portas diferentes. Aí bacana. Vai fazer os cálculozinhos, claro, cancela logo esse 4 com este 4. Este outro 4 eu simplifico por 2, aqui dá 2. Em cima você está percebendo no numerador que deu 3. 3 vezes 1, 3. E no denominador você tem aqui, olha só, 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Beleza. Então a probabilidade é 3 sobre 32. Ok? Então a alternativa correta, 3 sobre 32, é também letra E na nossa questãozinha de número 1. Tá aí uma questãozinha bacana, que já vai tirar muita gente da jogada. Ciro Magno Alencar de Castro, por favor, me acompanhe aqui nesse esquema aqui, que eu quero explicar uma coisa que pode acontecer. Olha para cá, voltando para a questão 0, tá? Vamos supor que nessa questão ele me diga assim, vamos mudar um pouquinho. Essa questão era assim, ó, só lembrando, essa questão era, lançando 2 dados, qual a probabilidade da soma dos resultados voltados para cima, das faces voltadas para cima, dá 5. São 4 resultados em que a soma é 5, dentre 36 resultados possíveis. Beleza. Vamos mudar um pouquinho essa questão? Como é que essa questão pode aparecer na prova de uma maneira mais elegante? Olha para cá. Se ele dissesse assim, ó, lançando os 2 dados e sabendo que a soma deu 5, qual a probabilidade de ter ocorrido o 2 em um dos dados? Então veja que agora, eu sei que a soma deu 5. Olha, sabendo que a soma deu 5. Aí ele pede qual a probabilidade de ocorrer o 2 em um dos dados. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, presta atenção. Como é que eu calculo probabilidade? Todo mundo já sabe. Favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis. Favoráveis sobre possíveis. Quando você ouvir a palavra probabilidade, você vai pensar em favoráveis sobre possíveis. Ok? Então vamos lá. Mudou um pouquinho a pergunta e a forma que ele expôs a questão. Aqui ele disse, qual a probabilidade de ocorrer o 5? Soma 5, certo? Aqui ele pediu o quê? Sabendo que a soma deu 5, qual a probabilidade de ter ocorrido o 2? Ok? Então vamos lá. Aí você vai fazer assim, ó. Quantos são os casos possíveis? O aluno pensa, mas são 36. Calma. Bem aqui, quando eu falo em casos possíveis, Ciro Magno caiu a tampa, essa tampa está viva, cuidado com ela. Então assim, ó, sabendo que a soma deu 5, meu querido, se a soma deu 5, os casos possíveis são esses aqui, ó. Se a soma já deu 5. Se ele me disser isso, ó, sabendo que a soma deu 5, eu já sei que a soma deu 5, então esse resultado aqui é impossível de ocorrer. Por quê? Porque aqui a soma deu 9. Ele disse, sabendo que a soma deu 5. Se a soma deu 5, todos os resultados possíveis restringe-se àquilo que ele disse já saber ter ocorrido. Então, eu sei que eram 36 casos possíveis na questão anterior, da forma que estava, mas quando ele me diz, sabendo que a soma deu 5, todos os 36 casos serão reduzidos a apenas esses 4, porque aqui eu sei que deu 5, então aqui são os casos em que a soma dá 5. Agora,
Quantos são os casos possíveis? 1, 2, 3, 4. 4 casos possíveis. Dentro de quantos casos favoráveis? E quantos são os casos favoráveis? Dentro destes que Deus soma 5, eu tenho quantos resultados onde aparece o 2? Veja comigo. Aqui aparece o 2? Sim, no primeiro dado. Aqui aparece o 2? Sim, no segundo dado. Então, dentre os 4 resultados possíveis, que a soma deu 5, eu tenho 2 casos em que o 2 está presente. Então, são quantos casos favoráveis ao que ele perguntou? 2. Dentre quantos casos possíveis? 4. E aí você encontra P igual a, simplificando, 1 sobre 2, e isto é 50%. Ok? Veja, meu querido, que essa questão, com apenas este incremento textual, somente isso, faz com que a questão fique bem mais charmosa. Então, a gente tem que ficar atento à leitura. A leitura pode ser significativamente diferencial. Meu diretor, você pegou a tampa do meu pincel vermelho, meu diretor? Não veio para aí, não? Pô, meu Deus do céu, pincel vermelho. Aí o Ciro Magno Alencar de Castro voltou. Ciro Magno Alencar de Castro, esse programa é uma coisa. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Ciro Magno Alencar de Castro. Vamos para a nossa questão de número 3, já na outra página do nosso material didático. Se você tem aí a nossa apostila, é página 67. Se você não tem, é na próxima página, questão de número 2. Lembrando que se você não tem um material didático impresso, você tem um material disponível em PDF que você pode imprimir com a sua poderosa impressora HP. Ou DeskJet, HP DeskJet, não existe isso. Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 2, nossa terceira questão. Numa comunidade de 1.000 habitantes, 400 são sócios de um clube A. Lê comigo. Pegue o seu material e leia, por favor. 300 de um clube B e 200 de ambos. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dessa pessoa ser sócia de A ou de B? Sócia de A ou de B, grifa o ou. Ou simples, é uma disjunção inclusiva, pode ser de um, pode ser do outro, ou pode ser dos dois. O ou simples indica pelo menos um, você não sabe, mas nós estamos gravando essa aula exatamente há 1h e 15 minutos, e o meu querido amigo Ciro Magno Alencar de Castro, sabendo que eu estou aqui morrendo de fome, está lá mastigando a sua goma americana, mais conhecida como jujuba. Ciro Magno, tu me mata, desse jeito eu vou sofrendo. Então, muito bem. Pessoal, são quantos os indivíduos desta comunidade? Quantos são os indivíduos dessa comunidade? O total de indivíduos? 1.000. Lembra daquele tipo de questãozinha de conjunto? Montei um conjunto retangular que é o meu universo. Aqui são todos os indivíduos da comunidade. Nesta comunidade, nós temos os indivíduos que são sócios de A, os indivíduos que são sócios de B. E aqui, querido, nessa região, os que são sócios de A e também de B. Aqui fora estão os que não são sócios de A e também não são sócios de B. Bom, vamos pegar os dados da questão. Quantos são sócios de A? Quantos são sócios de B? Quantos são sócios de A e de B? Ok? Vamos lá? Então, o que diz a nossa questão? 400 são sócios de A. 300 são sócios de B. E 200 são sócios de A e B. Ele quer saber o quê? A probabilidade. Então, a questão é de probabilidade, certo? Qual a probabilidade? E aí, claro, você tem que lembrar que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre possíveis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, você tem que encontrar quantos casos são favoráveis ao exercício e quantos são possíveis de serem sorteados. Beleza. Como eu digo sempre,
é muito fácil encontrar o número de casos possíveis, ou geralmente é mais fácil do que o número de casos favoráveis. Por quê? O número de casos possíveis é uma coisa mais genérica, e o número de casos favoráveis é uma coisa mais específica. Então, o específico, nesse caso, será um pouco mais complicado, você tem que entender aquilo que ele pediu. Então, eu tenho que calcular quantos são os casos favoráveis ao exercício e quantos são os possíveis. Vamos lá. O que ele me disse? Olha, nós temos no conjunto A 400, em B 300 e em A e em B 200. A e B é a interseção. A gente começa esse tipo de exercício colocando a quantidade de elementos da interseção. A interseção é o nosso ponto de partida. Pronto, 200. Coloca os 200 da interseção. Agora vem aqui, ó. A, quantos são os indivíduos do conjunto A? 400. Olha comigo aqui, por favor. Nesse conjunto nós temos quantos indivíduos? Devemos ter 400, né? 400 no conjunto A. Quantos nós já temos dentro do conjunto A? 200. Mas se o total é 400 e se dentro já tem 200, aqui na outra região terá os outros 200 e, portanto, formou aqui 400, que é o total que ele disse que havia. Agora veja você, no conjunto B, ele me disse que são 300. E se são 300 no conjunto B, eu sei que dentro desta região estarão 300 elementos e eu pergunto quantos já estão nesta região, 200. Quantos faltam para 300? 100. Ótimo. Quantos são os indivíduos desta comunidade? O exercício diz que são 1000. Aqui, contando rapidamente, vejo que são 500. Mas o total é 1000. Se aqui só tem 500, onde estarão os outros 500? Aqui fora. Pronto. Então, veja. Os 1000 indivíduos estão distribuídos assim. Os 1000 indivíduos estão distribuídos assim. 200 na interseção, 200 só em A, 100 só em B, 500 em nenhum conjunto. Ótimo. Então vamos lá, de novo. Probabilidade. Favoráveis sobre possíveis. O que ele pediu? A probabilidade de ocorrer um indivíduo sorteando uma pessoa. Qual a probabilidade deste indivíduo ser sócio de A ou de B? Eu disse para você, o ou é uma disjunção inclusiva, indica pelo menos um. Pode ser um conjunto, pode ser o outro, ou pode ser os dois. Agora, antes, vamos ver quantos são os casos possíveis no sorteio? Se você vai sortear uma pessoa da comunidade, quantos são os possíveis de serem sorteados? 1000 indivíduos. Eu vou sortear na comunidade, então tem 1000 indivíduos que podem ser sorteados. Então, quantos são os possíveis? 1000. Beleza? E quantos são favoráveis ao que ele pede? Ele pede que seja sócio de A ou de B. Quem é sócio de A ou de B está nessa região. Ó. Sócio de A ou de B pode ser só de A, pode ser só de B ou pode ser dos dois. Então, estes aqui são os sócios de A ou de B. A ou B é a união dos dois conjuntos. Portanto, 200 mais 200 mais 100 dá 500. Estes caras são os favoráveis. Veja que esse aqui não é sócio de A, não é sócio de B. Portanto, não satisfaz A ou B. Mas estes todos satisfazem A ou B. A ou B pode ser A, pode ser B ou pode ser os dois. Portanto, 500 indivíduos são favoráveis ao que ele pediu no exercício. E aí a questão é extremamente fácil, você vai simplificar 0 com 0, 0 com 0. Aqui ficou 5 sobre 10, que vai dar 1 sobre 2. Ele pode botar 1 sobre 2, mas ele também pode colocar na alternativa o quê? 50%. 50%, portanto, é a probabilidade. Você vai na sua alternativa e vai procurar a alternativa correta, letra C de carambola, letra C, 50%. Está aí a nossa questãozinha. E veja que o elegante dessa questão é que ela, além de probabilidade, cobra de você uma boa leitura e o conhecimento de diagramas lógicos dentro dessa problematização de conjuntos, certo? Então, um probleminha de conjunto onde ele tirou a pergunta do estudo de probabilidade. Questão que você tem que saber, porque está sempre presente em prova, ok? Vamos para uma próxima questão, questão de número 3.
Ciro Magno Alencar de Castro, só na Jujuba, a velha e boa goma americana, feito pelos americanos para servir de ração na Primeira Guerra Mundial. Netinho, isso é verdade? É verdade. Netinho também é cultura, serve, né? Ciro Magno Alencar de Castro. Você sabia disso, Ciro Magno? Não, não sabia não. Quem te disse isso fui eu, né? Em uma dessas mesas que a gente faz aí de leite, leite e café, né? Que a gente só toma leite e café. Então é isso. Questão de número 3. De um total de 100 concursandos que se destinam ao cargo de auxiliar, técnico e analista judiciário, sabe-se que 30 destinam-se a auxiliar, e destes, 20 são homens. Eu preciso que você dê atenção ao texto. Eu preciso que você leia junto comigo. Essa questão eu preciso que você fique atento ao texto toda vez que eu for ler o texto para pegar um dado, leia junto comigo, beleza? 2. O total de alunos do sexo masculino é 50, dos quais 10 destinam-se a analista. 3. Existem 10 moças que se destinam ao cargo de analista. Nestas condições, sorteando-se uma desses concursandos, ao acaso, do grupo total, e sabendo-se que é do sexo feminino, grifa isso, por favor. Pegue a sua poderosa caneta Bic esferográfica escrita grossa e grife, sabendo que é do sexo feminino. A probabilidade de que esse destine ao cargo de auxiliar é... Bom, se ele está pedindo a probabilidade, essa questão não é uma questão de geometria analítica. É de probabilidade. Você tem que calcular a probabilidade, ok? Ainda há pouco eu disse para você aqui que aquela questão dos dados poderia ser modificada com o termo sabendo-se que a soma deu 5. E se você prestou atenção na minha explicação, dos 36 casos possíveis, eu reduzi somente a quantos? 4 casos possíveis. Então, na hora que ele me diz assim na nossa questão, toma cuidado com isso, e eu tenho certeza que você grifou usando a sua poderosa caneta esferográfica escrita grossa, Bic. Você grifou assim, ó, sabendo-se que o sorteado é do sexo feminino. Se eu já sei que o sorteado é do sexo feminino, querido, o que é que eu constato? Não é mais possível que ocorra um homem no sorteio. Por que não? Porque eu já sei que o sorteado é do sexo feminino. Se o sorteado eu já sei que é do sexo feminino, é porque não é mais possível que venha a sair um homem. Entenda isso. Vamos resolver. Primeiro, eu quero que você observe que nessa questão tem muitas informações. Então, eu preciso organizar estas informações. E os matemáticos, os estatísticos utilizam-se de uma tabela para organizar dados brutos. Portanto, dados demais na questão devem ser organizados. E uma boa maneira de organizar dados é utilizando a tabela. Eu vou colocar então aqui uma tabelinha, olha só, eu explico já como é que eu estou construindo essa tabela. O que eu estou pensando? Eu estou pensando assim, ó. Eu vou colocar aqui homens e mulheres, ok? Homens e mulheres. Separando homens de mulheres. E aqui eu vou colocar os cargos. Cargo de quê? Cargo de auxiliar, cargos de técnico e cargos de analista. Ok. Vou ler as informações e com estas informações eu vou colocar aqui todos os valores. Ok? Vamos lá. Então nós temos assim, ó. Nós temos, primeira informação, 30 destinam-se a auxiliar. 30 pessoas destinam-se a auxiliar. Destes, 20 são homens. 20 são homens. Ora, mas se 30 são destinados a auxiliar, 20 são homens, 10 são mulheres. Eu completo essa informação. 2. O total de alunos do sexo masculino é 50.
Total do sexo masculino é 50. Veja, no início, ele me disse, são 100 concursandos. Ele me falou isso. Se são 100 concursantes, 50 são homens. Eu já sei que são 50 mulheres. Dos quais 10 destinam-se a analista. Então, são 50 homens, dos quais 10 destinam-se a analista. E atenção, são 10 aqui, 20 aqui, total 30. Mas eu sei que o total de homens é 50. E, portanto, para completar, eu coloco quanto aqui? 20. 20 mais 20 mais 10 dá 50, total de homens. E a distribuição aqui dos homens está completa. Agora, terceira informação. Existem 10 moças que se destinam ao cargo de analista. Moças no cargo de analista, quantas são? 10. E falta completar esta lacuna. São 100 pessoas, são 100 concursandos, segundo a nossa questão. Eu vejo que 50 são homens, portanto, 50 devem ser mulheres. E se das 50 mulheres, 10 já estão aqui, 10 estão aqui, eu tenho que completar essa lacuna com quantos para completar as 50 mulheres? 30. 30 mulheres para o cargo de técnico. Ótimo! Está aí, então, o nosso quadro. O que ele pediu? Calcule a probabilidade. Então, calcular a probabilidade é fazer o quê? Favoráveis sobre possíveis. 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 O aluno, ele olha assim, pô, mas é fácil calcular a quantidade de possíveis. São 100 possíveis sorteados. Calma. Ele me disse nessa questão que o sorteado é do sexo feminino. Sendo assim, sabendo que o sorteado do sexo feminino já não é mais possível a ocorrência de homens. Então, esses caras aqui não fazem parte dos casos possíveis, porque ele usou uma simples frase condicional, dizendo, sabendo-se que o sorteado é do sexo feminino. Ele não pediu a probabilidade de ser, ele já disse que é do sexo feminino. Ótimo. Então, quantos são os casos possíveis? Não são todas as pessoas. Os possíveis são somente as mulheres. E daí você coloca, olha só, você coloca os casos possíveis quantos? 50. Por quê? São somente as mulheres. Esses são os casos possíveis. Mas, Netinho, por que não é possível o homem? Ele disse que o sorteado é do sexo feminino. Isso descarta todos os homens. Dos 100 ficam apenas 50 casos possíveis. Por isso, não confunda possíveis com todos os casos. Possíveis é uma coisa, todos os casos são, é outra coisa. Atenção aqui para mim, por favor. Quem são os favoráveis? Aí você tem que ler e ver o que ele pediu. Ele pediu assim, ó, devagar. A probabilidade de que ele se destine ao cargo de analista. O sorteado se destine ao cargo de analista. Veja, dentre o que é possível, quantos se destinam ao cargo de analista? 10. Então, são 10 casos favorecendo o nosso exercício, favoráveis ao que ele pede, favoráveis ao fato que ele exige. Dentre 50 casos possíveis, portanto, fica 10 sobre 50, e simplificando fica 1/5. 1/5. E claro, isso aqui é a resposta que pode ser também 20%, dependendo da forma que ele coloca. Ele colocou 1/5 exatamente na letra A de amor. Você percebe aqui que nessa questão é só você analisar o que ele te deu, organizar as informações e matar a pau com a definição. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Na análise de uma série de questões que eu fiz de probabilidade, eu constatei que 85% das questões são de concursos públicos. E foi uma boa amostra, porque eu resolvi 85 questões baseadas em várias bancas. 85 questões baseadas em várias bancas, levando em consideração que caem pouquíssimas questões de probabilidade em cada prova, é uma boa amostra. Um bom espaço amostral. Então, atenção.
85% das questões que eu analisei utilizam-se somente desta definição para ser resolvida. Ora, bolas! Então, o problema é o raciocínio, a compreensão, a organização dos dados e saber separar os casos que são favoráveis ao que ele pede e os casos possíveis de ocorrer. Lembrando que aquilo que é possível nem sempre é tudo. Lembrando que nem sempre tudo é possível. Então, tome cuidado com isso aqui, tá bom? Questãozinha de número 3 feita. Gente, apesar de favoráveis sobre possíveis fazer parte de 85% das questões que aparecem em provas, segundo as análises que eu fiz nas diversas bancas e diversos concursos, apesar disso, existem técnicas de resolução de problemas de probabilidade que nós temos que conhecer. Tem métodos de ataque que nós temos que saber. Temos que atacar da maneira correta. E eu separei aqui 3 questõezinhas com método de ataque muito parecido. Métodos de ataque bem parecidos e que está sempre em provas de concurso público. Portanto, vem comigo nessas 3 últimas questões para a gente ver um método de ataque muito interessante para questões que aparecem em concurso público, ok? Lembrando que este curso de probabilidade não é para formação de matemáticos, não é para formação e aperfeiçoamento de professores, é direcionado para você que quer fazer uma boa prova de concurso e conseguir aquele cargo público tão sonhado que você vai conseguir. Aquele cargo público que você vai conseguir daqui a um tempo, você vai mandar uma mensagem para a gente dizendo: passei e o curso de raciocínio lógico me ajudou, Netinho. Isso vai nos deixar muito felizes aqui no palavraexata.com. O seu sucesso é o que a gente mais deseja. Não é isso não, meu querido Ciro Magno Alencar de Castro? Então vamos lá na nossa questãozinha de número 4, com um método de ataque bem específico para essa questão. Atenção! Todo mundo que estudou um pouquinho de probabilidade, provavelmente encontrou uma questão como essa. Uma urna contém 6 bolas vermelhas e 4 brancas. 3 bolas são sucessivamente sorteadas sem reposição. A probabilidade de observarmos 3 bolas brancas é... Muito bem. Olha para cá, ó. O que nós temos? Uma urna. Uma urna. Essa urna, ela contém 6 bolas vermelhas, 4 bolas brancas. Você então percebe que são, no total, 10 bolas. Ele pede para calcular a probabilidade de, ao retirarmos 3 bolas sucessivamente sem reposição, essas 3 bolas sejam brancas. Como é que é essa retirada sucessivamente sem reposição? Ora, eu tiro a primeira bola, deixo aqui do lado, eu não reponho, eu tiro a segunda bola, observo a cor, não reponho, tiro a terceira bola e não reponho. Eu quero a probabilidade dessas 3 bolas serem brancas. Então, atenção, ó, olha para cá, porque você tem que tirar a primeira bola, e claro, são 10 bolas aqui dentro. Você vai tirar a primeira e quer que ela seja branca. Aí você vai tirar a segunda e quer que ela seja branca. Você vai tirar a terceira e quer que ela seja branca. Atenção, um detalhe muito importante aqui, queridos. Quando você vai tirando a bola, você não repõe, portanto, a quantidade de bolas que permanece diminui uma unidade. De 10 passa a 9, de 9 passa a 8. Bom, então eu vou anotar bem aqui. O que ele quer? A probabilidade de 3 bolas brancas. E o que significa 3 bolas brancas? Eu posso pensar de uma outra maneira aqui, ó. 3 bolas brancas. Primeira branca e segunda branca e terceira branca. Ok? Primeira branca e segunda branca e a terceira também é branca. 3 bolas brancas é isso aqui. Agora presta atenção, ó. Qual é a probabilidade da primeira bola ser branca? Dá para calcular? Dá. Quer ver? A probabilidade da primeira bola ser branca, favoráveis à branca, sobre possíveis de serem sorteadas. Olha para a urna. Quantas são favoráveis a sair uma bola branca? 4. Olha, eu estou usando velho e bom favoráveis sobre possíveis.
Sobre quantas bolas possíveis de serem sorteadas? 10. Ok? Segunda bola branca. Eu posso calcular a probabilidade da segunda bola ser branca? Sim. Quantas são as bolas brancas dentro da urna? Ora, se já saiu uma bola branca, agora ficaram só 3. Já saiu a primeira e ela era branca, lembra? Agora eu só tenho 3 bolas brancas. Dentre quantas eram 10? Saiu a primeira, então agora eu só tenho 9. Agora eu vou calcular a probabilidade da terceira bola ser branca. Favoráveis sobre possíveis, de novo. Eu pergunto quantas bolas são possíveis de serem sorteadas. 8, braços para trás, Ciro Magno, Alencar de Castro, totalmente ali displicente na sua filmagem, Ciro Magno. Então aqui, olha, 8 bolas no total dentro da urna, das quais somente 2 são brancas, Então, veja, eu calculei a probabilidade da primeira ser branca, da segunda ser branca e da terceira ser branca. Qual é a probabilidade das 3 serem brancas? Aí, veja, você vai fazer assim, ó. E significa que você deve multiplicar. Então, você, para calcular a probabilidade das 3 serem brancas, você irá multiplicar a probabilidade de cada uma ser branca. Portanto, você faz isso, ó. Probabilidade da primeira ser branca, vezes probabilidade da segunda ser branca, vezes probabilidade da terceira ser branca. Então, se você quer a probabilidade das 3 serem brancas, você faz a probabilidade da primeira ser branca, multiplica pela probabilidade da segunda ser branca e multiplica pela probabilidade da terceira ser branca. Dessa forma, você encontra a probabilidade das 3 serem brancas. Simplificando, olha lá, 4 vezes 2 vai dar 8. Eu cancelo esse 4 vezes 2 com esse 8 aqui. Eu vou pegar esse 3 e vou simplificar com o 9. Aqui embaixo vai dar 3, então em cima fica 1, devido às simplificações. Embaixo, 10 vezes 3, que é 30. Probabilidade 1 sobre 30. Pronto, probabilidade 1 sobre 30. A probabilidade é 1 sobre 30 e a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Letra D de dado, portanto, a questãozinha de número 4. Ok? Questão de número 4, então, aí. Letra D de dado. Observe que esse procedimento deve ser conhecido antes da prova. Esse é um procedimento que você pode pensar, pô, mas eu nunca pensaria em fazer desse jeito. É verdade? Você nunca pensaria em fazer desse jeito? E você nunca pensaria em fazer desse jeito, por quê? Ora, porque obviamente você não conheceu esse procedimento. Você não conhece esse procedimento. Se você não conhece esse procedimento, obviamente você não vai ter a espontaneidade de tê-lo. Você tem que conhecer previamente isso daqui como uma questão modelo para você proceder na prova. O Netinho vai cair sempre com bolas. Não, ele pode mudar o contexto. Por exemplo, ele pode dizer assim, são 6 homens e 4 mulheres, vou sortear 3 e eu quero saber qual a probabilidade de saírem exatamente 3 mulheres. São 6 adultos e 4 crianças, eu quero fazer um sorteio de 3 pessoas numa festa de Natal e eu quero saber qual é a probabilidade de saírem exatamente 3 crianças. E assim sucessivamente. Então, uma questãozinha muito boa, parâmetro para a prova. Cuidado, fique ligado nessa questão aí, coloque um asterisco, repita resoluções parecidas. Vamos para a questão de número 5. Questão 5 diz assim, em uma caixa há 28 bombons, todos com forma, massa e aspecto exterior exatamente iguais. Desses bombons, 7 são recheados de coco, 4 de nozes e 17 recheados com amêndoas. Se retiramos da caixa 3 bombons simultaneamente, a probabilidade de se retirar um bombom de cada sabor é aproximadamente. Eu quero um bombom de cada sabor. Veja que os bombons aqui estão substituindo as bolas da questão anterior, certo? Então, substituindo as bolas que estavam na urna da questão anterior. Bom, eu vou então desenhar aqui uma caixa e vou colocar todos os bombons nessa caixa. Quantos são os bombons? São 28. Sendo que são 7 bombons de coco, 7 de coco, ótimo. 4 de nozes, 4 de nozes e 17 de amêndoa.
17 de amêndoa. Amêndoas. Ok. Atenção. Quantos bombons ele irá retirar? 3. 3 bombons. Ao retirar 3 bombons, presta atenção. Vamos tomar cuidado com uma coisa que aparece na nossa questão. Ao retirar 3 bombons, ele pode tirar esses 3 bombons assim, ó. Tira o primeiro, tira o segundo e tira o terceiro. Essa retirada é sucessiva. Primeiro, segundo, terceiro. A outra retirada é simultânea. Ele mete a mão e tira os 3 de uma vez só. Retirada simultânea. Quando ele tira o primeiro, o segundo e o terceiro, há uma ordem. E nesse caso, eu posso organizar meu pensamento dessa forma. Quando a retirada é simultânea, os 3 saem de uma vez só. E aí, na hora de organizar o meu pensamento, é um pouco mais confuso. A retirada simultânea é um pouco mais confusa do que a retirada sucessiva. Mas adivinhe, vai dar o mesmo resultado como se a retirada fosse sucessiva e sem reposição. Então, onde tem retirada simultânea, onde no exercício aparece simultaneamente, olha lá, simultaneamente, grife simultaneamente. Puxa uma seta para algum lugar do material e escreva, por favor. Resolve-se como se a retirada fosse sucessivamente e sem reposição, pois dará o mesmo resultado. Entenda isso. A questão anterior nos levou a um processo rápido, que era só multiplicar frações. A retirada era o quê? Era sucessiva e sem reposição. Aqui vai nos dar um pouquinho mais de dor de cabeça, porque a retirada é simultânea. Então, o que eu faço? Eu abandono essa retirada, essa ideia de retirada simultânea, e penso como se a retirada fosse sucessiva e sem reposição. Sabe, essa palavra simultânea é uma armadilha para você pensar mais do que o necessário. Então, se ele botar simultânea, você descarta essa palavra e substitui isso por retirada sucessiva sem reposição. Vai dar o mesmo resultado e você já tem um raciocínio que é só de multiplicação de frações. E isso não é dica, não é macete. É, na realidade, uma orientação dos livros de probabilidade. Então, vamos lá. Vamos retirar 3 bombons. Sucessivamente, sem reposição. Mas Netinho, ele disse simultâneo. O que foi que eu falei? Abandone a palavra simultânea e pense em retirada sucessiva. Essa retirada simultânea foi uma maneira de ele fazer você pensar mais do que o necessário. Então, vamos lá. Você vai tirar a primeira, vai tirar a segunda, vai tirar a terceira. O primeiro bombom de coco. O terceiro bombom de nozes. O segundo bombom de nozes. O terceiro de amêndoa. Olha. Porque, Netinho, como é que tu sabe que o primeiro é de coco, o segundo é de nozes e o terceiro de amêndoa? Não. Atenção. Ele foi quem disse para eu calcular a probabilidade de que saiam 3 bombons de sabores diferentes. Então, eu estou colocando bombons de sabores diferentes. Agora, vem comigo aqui rapidinho. Ora, quando você retira os 3 bombons, pode ser coco, nozes e amêndoa. Pode ser o quê? Coco, amêndoa, nozes. Né? Coco, amêndoa, nozes. Pode ser coco, nozes e amêndoa. Pode ser amêndoa, coco e nozes. Pode ser amêndoa, nozes e coco. Pode ser nozes, amêndoa e coco. Pode ser nozes, coco e amêndoa. São quantos casos? 6 casos. E, Netinho, eu tenho que montar todos? Não, eu não preciso saber quantos são. Eu não preciso saber quais são, eu preciso saber quantos são. E veja você, para saber quantos são os casos possíveis, você simplesmente permuta esses 3 elementos. Permutação de 3 é 3 fatorial. Você lembra da análise combinatória? Se não lembrar, dá uma olhada na nossa aula de análise combinatória. Nas nossas aulas, são 2 aulas. Então, atenção, ó. 3 elementos. De quantas maneiras eu posso mudar a ordem? 3 fatorial, ou seja, 6. O que significa? Quando eu tiro 3 bombons de sabores diferentes, eu tenho 6 casos distintos. Que são esses casos que eu anotei aqui, que eu já apaguei.
Então eu não preciso saber quais são os casos, mas eu preciso saber quantos são. Agora, venha para cá. Pegue este caso especificamente, ó, este caso aqui, e utilize para calcular a probabilidade. O primeiro é de coco, e o segundo é de nozes, e o terceiro é de amêndoa. Parece com isso que nós fizemos aqui, ó. Parece. Primeiro é branco, segundo é branco, terceiro é branco. Aqui eu estou falando, primeiro bombom é de coco, o segundo bombom é de nozes e o terceiro bombom é de amêndoa. Olha para cá. Qual é a probabilidade do primeiro bombom ser de coco? Favoráveis sobre possíveis. Quantos são os que favorecem coco? 7. Dentre quantos no total? Você vai somar 7 mais 4, 11 mais 17, 28. Qual é a probabilidade do segundo bombom retirado? E lembre-se, eu estou retirando como se fosse sucessivamente e sem reposição. Então, o segundo ser de nozes. São quantos favorecendo nozes? Favoráveis sobre possíveis. Quantos favorecem nozes? Quantos? 4. Dentre quantos que ainda restam lá? Você não já tirou o primeiro bombom? Então, quantos bombons ainda há na caixa? 27. Isso é a probabilidade do segundo ser de nozes. Qual é a probabilidade do terceiro ser de amêndoa? Então, eu faço favoráveis sobre possíveis. Quantas são as chances de ser um bombom de amêndoa? Ora, são 17 bombons de amêndoa. Dentre quantos bombons que ainda restam na caixa? Se havia 27, né? Agora nós temos 26. Muito bem. Agora você tem a probabilidade do primeiro ser de coco, do segundo ser de nozes e do terceiro ser de amêndoa. Mas são quantos casos? Só existe esse caso? Coco, nozes e amêndoa? Não. Existem quantos casos? 6. Então você vai ter que repetir isso 6 vezes. Para não perder tempo, você pega isso aqui e multiplica por 6. Vamos lá. Calcular a probabilidade de saírem sabores diferentes. Você calcula a probabilidade, observa isso, a probabilidade de sair um caso, como coco, nozes e amêndoa, multiplicando as probabilidades de sair coco, nozes e amêndoa, e no final você multiplica pela quantidade de casos possíveis, que são 6. Essa probabilidade, portanto, será igual a quanto? Olha, 7 vezes 4, eu cancelo com 28. Aqui vai dar, você pode simplificar, olha só, o 6 por 2 dá 3, e esse cara aqui por 2 dá 13. O 27 por 3 dá 9. Então, 9 vezes 13 dá 117. Em cima fica 17, embaixo 117. Quando você dividir, isso aqui vai dar 0,145. 0,145, que implica que a probabilidade é de 14,5%. 14,5%. 14,5%, portanto, é a nossa resposta da questãozinha de número 5. Nossa penúltima questão, 14,5%. Alternativa correta, letra E de especial. Observe que essa questão, ela é prima irmã dessa outra questão aqui. Elas são muito parecidas. Ao mesmo tempo que elas têm suas semelhanças, elas têm suas diferenças. E se assim o é, você tem que, na realidade, conhecer tanto as semelhanças como as diferenças, porque se aparece uma ou aparece outra, pode te confundir. Você percebeu como você tem que estudar com muita tranquilidade? É mais, você tem que se esforçar para fazer diferenciação entre situações. Mas é isso, você quer passar, assim como milhões de pessoas no Brasil também querem passar em um concurso público. Por isso você tem que se dedicar como você está se dedicando para ser o melhor e conquistar essa vaga, porque você é guerreiro destemido, estuda aqui no palavraexata.com. Vamos para a nossa questão de número 6, a derradeira questão do curso. Essa é a última questão. Também muito parecido, seguindo esse mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, tá? Praticamente o mesmo raciocínio, porém com as suas devidas diferenças. Vamos lá. Questão de número 6. Um time de futebol tem sempre 3/5 de probabilidade de vencer uma partida. Ao realizar 6 partidas, qual a probabilidade
de esse time vencer exatamente 2? Qual a probabilidade desse time vencer exatamente 2? Bom, questão de número 6, nós temos um time de futebol que a probabilidade de vencer é 3/5. E a probabilidade de não vencer, lembrando que não vencer não significa perder, não vencer significa perder ou empatar. Se a probabilidade de vencer é 3/5, a probabilidade de não vencer é 2/5. Mas por que isso, Netinho? Porque se 3/5 é a probabilidade de vencer 3/5, isso daqui é a fração complementar. A probabilidade de não vencer vai ser o que falta ao 3 para completar 5, 2. Então, 2/5 é a probabilidade de não vencer. Ótimo. Aí ele diz que esse time irá jogar 6 partidas. E ele quer saber qual é a probabilidade desse time vencer exatamente 2 partidas. Ora, qual é a probabilidade desse time vencer exatamente 2 partidas? Então você vai fazer assim, ó. Estabelece aqui um caso em que ele vence exatamente 2 partidas. Então você faz assim, ó. Venceu a primeira, venceu a segunda. Pronto, já venceu 2 partidas. Então o restante ele já não pode mais vencer, porque ele quer que nos 6 jogos ele tenha exatamente 2 vitórias. Estão aqui, ó, as 2 vitórias. Aí você coloca, não vence o terceiro, não vence o quarto, não vence o quinto e não vence o 6º jogo. Então são 6 jogos, sendo que exatamente 2 ele venceu. Só que neste caso, eu estabeleci que ele venceu o primeiro e o segundo. Mas essa não é a única possibilidade. Ele pode vencer os 2 últimos. Ele pode vencer o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quinto, o primeiro e o quarto, o segundo e o terceiro. Então, nós temos diversas maneiras de ter as 2 vitórias dele. Mas para sabermos quantas são as maneiras de isso acontecer, você escreve um caso, como eu escrevi aqui, ó. Um caso de sair coco, noz e amêndoa. E depois eu fiz a permutação e encontrei 6 casos possíveis. Então eu escrevo um caso, faço a permutação para encontrar o total de casos. Foi isso que eu fiz. Escrevi um caso. Agora eu faço a permutação para encontrar o total de casos. Vou fazer a permutação, vou mudar isso aqui de posição. De quantas maneiras eu posso mudar esses elementos de posição? Aí nós temos que lembrar da permutação com repetição. Permutação com repetição, porque aqui tem 2V e tem 4 não V. Então eu faço a permutação de todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de todas, 6 fatorial. Dividido pela permutação dos repetidos. Permutação dos repetidos, o V aparece 2 vezes, eu faço 2 fatorial. 2 fatorial. O não V aparece 4 vezes, eu boto 4 fatorial. Então, ó, permutação de todos dividido pelas permutações dos repetidos. Permutação com repetição. E aí eu vou fazer esse cálculo, claro, vou encontrar 15. Né? Fazendo esses cálculos, 6 fatorial, que é 720, dividindo, você vai encontrar 15. Ok? Faça esses cálculos direitinho. Encontrando 15 casos possíveis, agora você vai calcular a probabilidade de ocorrer exatamente isso aqui. Ó. Qual é a probabilidade de ocorrer este caso que você escolheu? Vem para cá. Foi o que eu fiz, escolhi um caso, permutei, mas eu calculei a probabilidade de ocorrer exatamente esse caso de exemplo. Calculei a probabilidade de ocorrer este caso. E depois eu multipliquei pela quantidade de casos. Vai ser a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Volta comigo. Então eu tenho a probabilidade de ocorrer isto. E eu sei que são 15 casos diferentes. Portanto, vamos lá. Qual é a probabilidade de ele vencer a primeira partida? Probabilidade de vencer a primeira partida, favoráveis sobre possíveis. Não precisa favoráveis sobre possíveis. Por que não? Porque ele já me deu a probabilidade de vencer é 3/5, então eu boto a probabilidade de vencer 3/5. Ele vence a segunda, então de novo 3/5. Ele não vence a terceira, então aqui eu boto o quê? Não vence, probabilidade de não vencer 2/5. Agora eu venho aqui a probabilidade de não vencer, de novo 2/5.
Probabilidade de não vencer, de novo, 2/5. Probabilidade de não vencer, de novo, quanto? 2/5. Vence, vence, não vence, não vence, não vence, não vence. Vence, vence, não vence, não vence, não vence, não vence. Esta é a probabilidade de ocorrer este caso. Mas são quantos casos possíveis? 15. Então, no final da multiplicação, o que você terá que fazer, você irá multiplicar por 15. Você irá multiplicar por 15. Ótimo. E quando você multiplica por 15, aí eu vou pegar o nosso celular e vou fazer continha, porque essa daí eu realmente não lembro qual é a resposta. E nós vamos fazer as continhas aqui comigo, Ciro Magno Alencar de Castro. Porque se o Ciro Magno tivesse uma calculadora poderosa, ele poderia fazer esta conta para mim, mas ele não está com a sua poderosa calculadora. Então aí nós vamos fazer, olha só, em cima no numerador, multiplique os numeradores, por favor. 3 vezes 3, 3 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 15, pum. 2.000 em cima, 2.160. Ótimo, 2.160. Embaixo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 15.625. Netinho, não daria para simplificar? Tente simplificar, meu amigo, aí em casa você vai ter muito mais tranquilidade. Aqui já são exatamente 2 horas da tarde, eu estou morrendo de fome. Ciro Magno está comendo jujuba aqui na minha frente. Então, olha agora, 2.160 dividido para 15.625, vamos à conta. Comigo, 2.100, rapaz, isso na hora da prova, hein, meu amigo? Na hora da prova você tem que fazer isso na mão, hein? Presta atenção. Eu estou apelando para a calculadora. 15.625. Isso dando aqui deu 0,1382. Ah, muito bem. Eu estou arredondando aqui para 4 casas decimais. Muito bem. O que isso significa? Significa que a probabilidade de, jogando 6 partidas, ele vencer exatamente 2, vai ser de 13,82%. E sabe, Ciro Magno? Esse cálculo aqui é aproximadamente o que é feito no Fantástico, quando o Tadeu Schmidt vai dar os resultados no final do Campeonato Brasileiro, dizendo que o Flamengo tem 98% de chance de ser campeão, que o Vasco tem 0,2% de chance de ser campeão e tem 99,98% de ser rebaixado para a segunda etapa. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente finaliza aqui, questãozinha show de bola. Cuidado com essas 3 últimas questões, que são questões show de bola para você que vai fazer concurso público. Aqui, bem no finalzinho do nosso curso, eu deixo a minha palavra para você que quer fazer concurso público e quer passar. Você consegue, você tem como lutar pelos seus objetivos. Eu ouvi uma frase que eu achei bárbara. A frase é perfeita. A frase diz assim: o perigo não é você pensar grande, lutar e não conseguir. O perigo é pensar pequeno e conseguir. O perigo não é pensar grande, lutar e não conseguir. O perigo é pensar pequeno e conseguir. Portanto, pense grande, sucesso, e nós estaremos sempre juntos aqui. Eu sou o professor Netinho Reis, e aqui na minha companhia o meu querido amigo Ciro Magno Alencar de Castro, meu diretor. Vem aqui, meu diretor, vem aqui. Vem aqui, meu querido Ciro Magno Alencar de Castro. Está sem a camisa, Ciro Magno Alencar de Castro? Cadê a camisa padrão do nosso curso? Vai fazer o quê? Propaganda para Maresia. Maresia, pensa Maresia. É isso aí. Morrendo de fome, comendo jujuba.
Valeu, moçada, valeu. A gente está aqui. Essa é a última aula do nosso curso de raciocínio lógico, mas a gente volta ainda com outras situações envolvendo raciocínio lógico no nível mais avançado. Essa é a primeira etapa. Espero que você tenha curtido bastante, ok? É isso aí. Um grande abraço. Tchau. A gente se vê.